Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm your host and teacher, Teacher Jay, and today I'm going to give you 7 tips to start 2021 studying effectively. So without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Teacher Jay aqui. Muito obrigado por ouvirem mais uma vez ao Inglês do Zero podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como que você deve se comportar para finalmente aprender inglês ou melhorar o seu inglês em 2021, beleza? Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda e espero que vocês possam tirar proveito desse episódio. E antes de começar, eu queria dar uma dica valiosa. Na verdade, essa dica eu vou mandar por e-mail pra galera hoje, que é alguns episódios que você tem que ouvir se você quer, de fato, melhorar seu inglês em 2021. São episódios especialíssimos que você pode ter deixado passar e se essa é a sua primeira vez aqui, você não os ouviu. Então, são episódios importantes. Eu vou numerá-los aqui para vocês ouvirem, tá? Se você já ouviu esses episódios e faz muito tempo, ouça de novo, porque são episódios importantíssimos para você conseguir um bom progresso. E assim, eu peço que você reouça esse episódio, mas de fato pensando em colocar em prática dessa vez, tá? Porque muitos episódios a gente ouve e acha interessante, mas não põe em prática, então ponha-os em prática. O primeiro episódio é o episódio 105, que é chamado Plano de Estudo Autodidata. Esse episódio pode levar todo mundo do zero até a fluência, sem dúvida, se vocês fizerem tudo que está ali. É um plano de estudo gratuito, tá? Então, acessa lá o episódio 105 e faça tudo que eu descrevi lá, porque de fato você pode tirar um bom proveito desse episódio. Depois o episódio 112 é um episódio muito importante para você tirar suas dúvidas de gramática. Lá, o nome do episódio é Uma Frase e Vários Tempos Verbais. A proposta desse episódio é te mostrar uma frase só, simples, só que em vários tempos verbais diferentes para você ver a diferença entre esses tempos verbais, tá? O episódio 113 se chama Como Estudar Inglês e é um ótimo episódio para se ouvir também, porque eu reparei num erro recorrente que eu até vou tocar aqui hoje, mas que vários alunos cometem e que talvez você também esteja cometendo. Ouve lá para você não mais cometê-lo, tá bom? Depois o episódio 122 é um episódio muito importante, onde a gente fala sobre o medo de falar inglês. Vários de vocês sempre me escrevem, teacher, mas eu tenho medo de me comunicar. E nesse episódio eu tentei juntar tudo que eu sabia a respeito de não ter medo, a respeito de por que ter medo e por que não ter medo ao falar inglês. E beleza? Beleza, e por último, episódio 128, como tirar o melhor proveito desse podcast. Hoje, no episódio de hoje, eu vou te dar algumas dicas. Algumas informações dessas dicas vão fazer que a gente chama em inglês um overlap, que é quando duas coisas diferentes entram na mesma área. Então, pode ser que de vez em quando eu fale alguma coisa que eu já falei em alguns desses episódios, mas enfim, ouça-os, tá? Ouça esse episódio, mas ouça todos esses que eu mencionei. Episódio 105, 112, 113, 122 e 128. Fechou? Vamos começar o episódio de hoje então. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como tirar o melhor proveito do seu inglês no ano de 2021. E espero que vocês curtam. So, let's go! Vamos lá, guys. Eu vou te dar algumas dicas. Eu não vou numerá-las porque eu não sei quantas serão. Eu tenho algumas escritas aqui. Eu tenho 4 escritas, mas eu sempre me empolgo e falo mais. Ou às vezes eu corto uma ou outra. Então, sem numerar, eu vou te dar algumas dicas de como você pode estudar melhor no ano de 2021. E a primeira dica é: estude todos os dias. Todo santo dia, tá? Uma dica muito óbvia, mas que poucos levam a sério e poucos colocam em prática. Você tem que estudar todos os dias, tá? Então, todo dia você tem que tirar seu horário do estudo e falar: hoje, em tal horário, eu vou estudar. Tem uma frase famosa que eu não lembro quem falou, eu não lembro nem onde eu ouvi, mas é Nothing beats the discipline. Nothing beats discipline. Tá? Então, nothing beats discipline. Nada bate a disciplina. Eu vou te falar várias frases que eu gosto. Hoje vai ser um episódio meio coach, tá? Mas assim, é pra ver se você acorda. Então, disciplina, não tem nada mais poderoso que a disciplina, tá? Tem várias frases que eu ouço que eu gosto a respeito de disciplina. Então, por exemplo, a motivação faz você começar, mas a disciplina faz você continuar. Então, se você é disciplinado e se você acostumou já com a sua rotina de estudos, não tem por que você não
fazer isso todos os dias. E se você estudar todos os dias, não tem como você não aprender ou melhorar o seu inglês. Então, é tudo sobre disciplina. It's all about discipline. Seja disciplinado nos estudos, estude todos os dias, beleza? Outra quote interessante aqui de disciplina é: Discipline is the bridge between goals and accomplishment. A disciplina é a ponte entre os objetivos e as conquistas, e você chega lá. Então, cara, disciplina é a mãe de tudo. Então, tenha disciplina, estude todos os dias. Essa foi a primeira dica. A dica número 2 é a seguinte: entenda qual o seu melhor horário de performance. Como assim? Tem que se conhecer e saber qual que é o melhor horário que você pode estudar, para você saber quando você vai estar mais produtivo, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu sou um cara da manhã, agora são 6:30 da manhã, eu já fiz um monte de coisa, estou aqui gravando podcast e é o meu horário de alta performance. Se você pedir para eu fazer alguma coisa 10 da noite, já vai ter passado o meu horário de dormir e certeza que eu não vou conseguir fazer nada muito bem, porque eu sei que eu funciono melhor de manhã. Então, se você sabe que funciona melhor de manhã, por que estudar à noite? Se você sabe que você funciona melhor de madrugada, por que estudar à tarde? Então, entenda quando que é melhor para você, quando que é seu melhor horário e adapte o seu melhor horário para você encaixar o estudo do inglês. Não é tão difícil assim, não é tão... não tem nada de sobrenatural, é simplesmente uma estratégia. Tente estudar no seu melhor horário. Estude no horário que você está em melhor performance, tá? Procure seu horário de alta performance e encaixe seu estudo de inglês neste horário. Fechou? Essa foi a dica número 2. E aí tem uma dica extra que pode ajudar essa dica número 1 e essa dica número 2, que é o seguinte: caso você pule algum dia do estudo, é muito importante que você estude o dobro no outro dia. Porque dessa forma você vai meio que se convencer que que perder um dia de estudo não está tudo bem. Você tem que pagar as consequências depois, tá? E assim, é você com você mesmo. Você sabe que você com você mesmo, você pode inventar várias desculpas, mas não invente. Perdeu um dia de estudo, digamos que você estuda meia hora por dia, no próximo dia você vai estudar 1 hora. Se você estudar 1 hora por dia, no próximo dia você vai estudar 2 horas. Faça isso porque isso vai fazer com que a disciplina continue em dia, certo? É muito importante você fazer essas partes. E a dica número 3, ainda relacionada com o lance de estudo, é o seguinte: não deixe para escolher o seu plano de estudo, não deixe para escolher o que você vai estudar no dia que você vai estudar. Sempre escolha o que você vai estudar no dia seguinte, no dia anterior, ou sempre tenha um plano de estudo, tá? Porque imagina, até você sentar lá no seu lugar especial, no seu melhor horário, no seu horário de alta performance para você fazer o seu estudo de inglês, e se você senta lá até você conseguir achar uma coisa, você vai abrir a aba do navegador e aí você vai digitar assim: estudar inglês, vai aparecer um monte de propaganda do não vou falar o nome do cara, vai aparecer um monte de propaganda de outras pessoas também. Aí você já vai ver na barra lateral que está com uma promoção no Mercado Livre de um produto que você estava querendo, e aí você clica no produto, e aí você vai ficar rolando vários produtos no Mercado Livre. Nesse meio tempo você abre outra aba e vê que tem um e-mail, aí você abre o e-mail, você procura e-mail, você lê o e-mail, você responde o e-mail, aí você volta para o Mercado Livre, procura suas mercadorias, aí você lembra que tem um produto que não chegou ainda, aí você vai lá no correio, você vai rastrear o produto. Enfim, cada dia é uma jornada diferente e você vai ficar distraído. Então, se você deixar para escolher na hora o que você vai estudar, você vai simplesmente gastar de meia hora a 1 hora. Não, 1 hora é muita coisa, mas você vai gastar aí de 15 minutos a meia hora só procurando o que estudar, e a chance é que você não vai encontrar nada muito bom, porque você vai procurar na correria. Então é muito importante você, um dia anterior, falar assim: amanhã eu preciso estudar tal tópico, e você já pega os links que você precisa, o livro que você precisa, o episódio que você precisa, para que você ouça na hora dos estudos. Beleza? Então, planejamento também é muito importante. Não deixa tudo ao acaso. Planeje bem seus estudos e sempre sente na cadeira para estudar com tudo pronto, com a mente de boa, no seu melhor horário, no seu horário mais produtivo, e também com o material ali já para você estudar. Fechou? Essa é uma dica muito importante, então não deixa de fazer isso sempre. Escolha o que você vai estudar pelo menos um dia antes, beleza? E o tópico número 4 é: se comprometa em público ou se comprometa com alguém. Isso é muito importante, tá? Você estudando por si só é uma coisa, você estudando, mostrando para todo mundo que você está fazendo isso é outra coisa, é muito mais
É muito mais desafiador você estudar quando você sabe que as pessoas sabem que você está tentando aprender inglês, ok? Eu lembro que a época que eu mais fui para academia, eu ia às 5 da manhã com meu amigo japonês, o Elder, e era assim, o Elder me pegava lá em casa de carro, 5 da manhã, e a gente ia pra academia. E aí não podia faltar, né, cara? Porque se eu tava com preguiça, eu não podia simplesmente acordar e faltar 10 minutos pra ir pra academia, mas eu tô com preguiça. Ah, não dá, o Japa tá vindo, então eu tenho que me arrumar. Eu me arrumava e esperava o Japa. O Japa às vezes não queria ir, mas pensava, o Jader deve estar me esperando no portão. Então ele vinha me pegar. Então não tinha como a gente não ir. Porque pra não ir precisava ser conversado. Olha, amanhã não iremos por causa de tal coisa. A gente sabe que a preguiça vem no dia, né? Não é no dia anterior. Então é um bom plano de estudo. Sempre conte com alguém. Sempre tem alguém pra você ser desafiado e pra você se expor. Então eu estou aprendendo inglês. Então, fulano, todo dia eu vou te mandar uma mensagem te falando o que eu aprendi no dia sobre inglês. Pode ser? Pode ser. E aí essa pessoa tem que ser capaz de te cobrar também. Olha, por que você não mandou o que você estudou ontem? Eu tava esperando, né? Eu sempre falo, cara, que o ideal é ser uma pessoa que você meio que tem medo, ou uma pessoa extremamente grossa, ou uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque quando a pessoa é muito conhecida e muito legal, você pode ainda dar uma enrolada. Ah, o cara é de boa, não. Se eu não fizer, ele não vai falar nada e tal. Tem que ser alguém que você sabe que a bronca é brava. Tipo, cara, por que você não fez, mano? O que você tá fazendo da sua vida? Onde você quer chegar desse jeito? Deixando pra lá, pra depois? Então, você vai estudar mesmo que você não queira, porque você sabe que se você não estudar, a pessoa vai pegar no seu pé. É legal essa disciplina, tá? Ou então faça um pequeno grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, pra você conversar com as pessoas, para você todo dia mandar alguma coisa que você aprendeu e dessa forma todo mundo vai expondo o que está aprendendo, tá? Isso é muito importante e muito legal. Se você faz tudo sozinho, é muito menos provável de você conseguir ter uma disciplina suficiente. É legal você expor em público porque você meio que tem vergonha de voltar atrás na sua palavra. Se você falou que ia fazer tal coisa, você tem que fazer. E é muito mais fácil enganar a si mesmo do que você enganar a outras pessoas. E não é nem enganar o verbo, né? Eu acho que é muito mais fácil você meio que dar desculpas pra si do que dar desculpa pros outros. Então, se comprometa em público ou com alguém, tá? Em público eu diria assim, cara, vai no seu Instagram e posta lá, olha, tô estudando inglês e todo dia vou vir aqui te ensinar uma palavra nova, ou te ensinar o que eu aprendi. Isso é muito interessante. Isso vai de encontro com a nossa próxima dica, que é sempre ensine o que você aprende. Isso aqui é uma dica muito simples, e eu sempre falo isso, mas poucas pessoas põem em prática. Se você, guys, sempre tentar ensinar o que você aprende, você vai aprender 2 vezes, você vai aprender dobrado. Quem ensina, aprende dobrado, isso é ponto, isso é uma verdade inegável, incontestável. Quem ensina sempre aprende o dobro. Tem coisa que você nunca parou pra pensar e quando você precisa explicar essa coisa, você começa a ver que, putz, é verdade, então é por isso que essa coisa é assim, entendi. Porque às vezes a gente não para problematizar por que as coisas são como são, mas como você tem que passar para alguém, passar para frente, você precisa explicar de uma maneira que você entenda. Não tem como explicar uma coisa que você não entende, né? Então, para explicar, você precisa entender. E para entender, você precisa absorver o conteúdo. Então, de repente você ouviu um podcast, você gostou, e é isso, você gostou, ouviu, mas de repente você não absorveu tudo. Se você for passar isso para frente, você necessariamente vai ter que absorver, você vai ter que de fato entender bem o que o podcast ensinou para que você consiga passar para frente. Então, sempre ensine o que você aprende. Teacher, mas eu não tenho ninguém para compartilhar o que eu aprendo. Você pode ensinar a si mesmo. Manda um áudio para você mesmo no WhatsApp. A dica uma dica muito simples. Se você tem Telegram é maravilhoso, né, cara? É muito melhor do que o Instagram. Aliás, muito melhor que o WhatsApp, no meu ponto de vista. E, aliás, nós temos um grupo no Telegram, tá? Se você quiser entrar lá para se comprometer em público lá, é só você acessar t.me/inglês do zero. Ou vai lá no Telegram e digita inglês do zero. Lá no Telegram tem um contato que é você mesmo. É um contato chamado anotações, eu acho. Deixa eu verificar aqui. Eu sempre mando mensagem pra mim mesmo, é maravilhoso. Como que é o nome do contato? Peraí. É Saved Messages. Mensagens salvas.
Então você consegue mandar mensagem para você mesmo, é muito legal. E no WhatsApp é só você fazer um grupo com alguém e pedir para a pessoa sair ou remover a pessoa, que você vai ficar no grupo sozinho. E aí você pode mandar mensagem para si mesmo se explicando. Olha, Jader, hoje eu aprendi tal coisa, e tal coisa é tal coisa. Aí você explica e tal. O legal de ser outra pessoa é que você sabe se a pessoa entendeu ou não. Você vai ver através da reação da pessoa se ela entendeu o que você está dizendo. Com você mesmo você não vai saber, mas já é um começo. Se for você mesmo quem você tem que ensinar, que seja. Mas ensine para alguém, nem que seja você mesmo. Fechou? Essa é uma dica de ouro também. É uma dica maravilhosa que todos devem seguir. Ok? Very good, guys. Agora a dica número 6 é equilíbrio entre a parte passiva e a parte ativa. Como assim, teacher? Equilíbrio entre a parte passiva e a parte ativa. Nós, como alunos de inglês, como aprendizes de inglês, a gente sempre tem muito contato a pessoas ensinando. Se você ouviu esse podcast até aqui, desde o começo, você já está no episódio 148, quase o episódio 150, então você já ouviu muita coisa até aqui. O que acontece, de novo, a gente sempre ouve, mas a gente não produz muito conteúdo, né? E é muito importante que você produza conteúdos, tá? Então, ouvir um episódio do podcast não é simplesmente ouvir. Você vai ouvir, vai tentar pegar o máximo que você puder dali, vai ensinar para alguém e você, dessa forma, vai equilibrar a parte passiva e a parte ativa, tá? Parte passiva é tudo que você recebe de conteúdo e a parte ativa é tudo que você produz de conteúdo. Eu sempre digo que essa balança entre passiva e ativa, quanto mais equilibrada, mais você vai melhorar as duas habilidades mais importantes do inglês, que é o listening e o speaking, certo? Então, quanto mais você ouve e fala o que você ouviu, mais você melhora essas duas habilidades. E as duas habilidades que você mais precisa aprender a princípio, né? Porque são as mais importantes para você começar a se comunicar em inglês aí. Beleza, vamos ver na prática aqui. Então, digamos que você conheceu hoje a palavra bottle, que é garrafa, tá? Você aprendeu que bottle é garrafa. Você viu essa palavra em algum lugar e você aprendeu. Agora a sua parte é tentar usar essa palavra no seu discurso ativo. Você já ouviu ela como parte passiva. Você tem que usar ela agora como parte ativa. Você vai anotar ela, você vai decorar ela, você vai entender que bottle significa garrafa e você vai tentar usar essa palavra o quanto antes. Então você vai criar frases. My mom has 10 bottles. Minha mãe tem 10 garrafas. Ah, teacher, mas essa frase foi muito simples. E é simples assim, não tem segredo, tá? É só você tentar passar para a parte ativa. Você não está ouvindo a palavra, você está produzindo a palavra através de alguma frase. E é simples assim. Aprender uma frase nova, aprender uma estrutura nova, replique, faça ela ser a sua parte ativa. Então eu sei que bottle é garrafa, agora eu vou criar umas 10 frases usando bottle. My mom has 10 bottles. There is an empty bottle on the sink. Enfim, vai criando frases com garrafas até você se acostumar com ela na parte ativa. Porque se você fala uma palavra e não apenas escuta, a chance de você esquecer ela é muito pequena e você já vai estar habituado a falar essa palavra. Então é muito importante você equilibrar a parte passiva e a parte ativa. E quando se trata de vocabulário, falando ainda sobre isso, não existe palavra inútil. Eu sempre falo isso, não existe palavra inútil. Tem um intérprete de conferência que é o Ulisses Web de Carvalho, que já esteve no podcast aqui 2 vezes, inclusive no episódio passado. Obrigado, Ulisses, se você estiver ouvindo. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou que uma vez ele estava numa palestra de negócios e uma palestra que ele esperava ouvir vocabulários como feedback, como, enfim, vocabulários do mundo corporativo, né? E aí o cara, eu não lembro direito a história, mas foi alguma coisa desse tipo. Aí o cara falou alguma coisa assim, eu gosto de pensar que nós somos como a Sininho do Peter Pan. E aí por um momento, aqueles neurônios dele, tipo, sabe aquele filme Divertidamente? Todo mundo entrou em pânico e falou, meu Deus, como que fala Sininho do Peter Pan? Eu nunca vi essa palavra. E aí ele lembrou lá no fundo da cabeça que um dia ele tinha visto que Sininho é Tinkerbell, eu acho, né? Não lembro se é essa palavra mesmo. E aí isso ajudou ele a interpretar a reunião ali no momento. Então é assim, cara, não existe... Ele pode ter pensado na hora assim, putz, pra que eu quero aprender Sininho do Peter Pan? Eu nunca vou usar essa palavra, mas vai chegar uma hora que você vai usar sim, tá? E em português, imagina o tanto de palavra que você considera inútil, mas você sabe. Então não tem essa de palavra inútil. Todo vocabulário é vocabulário, ok? Então tente aprender o máximo que você puder de vocabulários. E eu tenho uma frase que eu levo comigo que é: novos vocabulários são como oportunidades, você não pode deixar passar nenhuma, tá?
Aprendeu palavras novas? Anota. Tenta trabalhar essas palavras na parte passiva e ativa. Tenta trabalhar o máximo que você puder nessas palavras, porque assim fica muito mais fácil de você compreender, escutar e falar essas palavras que você está aprendendo. Então, vocabulário novo e palavra nova é como oportunidade, você não pode deixar passar nenhuma. Beleza? Muito bem, agora a gente vai para a nossa última dica, que é a dica número 7. Não procure sempre pelo próximo plano mirabolante. Isso aqui a gente falou bem em algum dos episódios que eu citei no começo, eu não lembro qual exatamente, mas parece que todo aluno sempre está procurando o próximo plano de estudo, o próximo PDF para estudo, o próximo aplicativo que vai revolucionar o mercado do inglês, mas, guys, estão procurando isso desde os anos 80, 70. Sempre alguém vai falar, mas tem tal coisa que apareceu que vai ajudar muito. E, de fato, certas coisas aparecem que podem ajudar no processo, mas hoje em dia eu não acho que falta inventar uma coisa que vai mudar muito o jogo do inglês. Eu acho que tudo que faz você aprender bem, que pode te ajudar a aprender, já está disponível por aí, tá? E basicamente você precisa de 3 coisas para aprender bem o idioma. Você precisa sentar na cadeira, abrir o livro e estudar. Simples assim, tá? É muito mais assertivo você estudar com pouco material, mas estudar a fundo, do que você estudar muita coisa e estudar superficialmente, tá? Então aquilo de menos é mais, né? Tem vários casos de pessoas que alegam ter aprendido inglês lendo apenas um livro ou vendo apenas um filme. O Jô fala que aprendeu inglês vendo um filme várias vezes no cinema. Então, antigamente eu lembro que, por exemplo, uma história pessoal aqui, eu lembro que uma época a gente tinha umas fitas, eu e uns amigos meus, de trotes do Pânico. O Pânico era um programa na rádio, né? Naquela época. E tinha um trote lá que o Silvio ligava para um cara lá, ele zoava o cara, enfim. E aquilo era um produto que a gente tinha uma fita gravada. E a gente ouvia essa ligação todo santo dia. A gente sabia de cor o começo, o que ele ia falar, o que ia voltar. E não era um negócio que enjoava, porque não tinha muito conteúdo disponível pra gente. Então a gente minerava e aprendia bem o conteúdo que a gente tinha lá. Então a gente ouviu essa fita tantas vezes que a gente aprendeu tudo o que tinha a respeito daquele trote, né? Mas hoje o que acontece? Se eu vejo uma pegadinha que eu adoro no YouTube, que eu acho muito engraçado, eu acho muito genial, mesmo eu achando perfeita, genial, dei muita risada, eu nunca mais vou vê-la. Por quê? Eu já fui entretido pelo aquele conteúdo, então já era, eu vou pro próximo, né? Eu não tenho tempo pra rever, a vida é muito corrida. E isso acontece com o inglês, cara. Parece que a gente viu um material e pensa assim, já era, já vi esse material, vou pro próximo. Mas de repente o segredo tá em você manter nesse mesmo material, você estudar esse mesmo material a tal ponto que você o aprenda 100%. Então é legal você ter essa consistência de estudar não a mesma coisa, mas a mesma plataforma. Digamos que você está estudando com um livro. Estuda esse livro para valer, estuda folha por folha, o livro inteiro. Não é tipo, folheia 2 folhas, passa pro aplicativo, depois faz 5 minutos do aplicativo, passa pra série, depois da série você vê 10 minutos e passa pro live do Instagram. Enfim, tem que ter constância e tem que ter cuidado e tem que estudar a fundo o que você tem disponível. Então isso é muito legal. Não fica sempre procurando pelo próximo porque alguém falou que é melhor. Foque no seu, tá? E tem uma dica extra aqui, são 7 dicas mais uma dica extra. A dica extra é: não seja afogado por informações. Hoje em dia tem tanta informação lá fora que você fica até meio perdido. Então não seja afogado por informações. Hoje em dia tem tanta informação aí fora que eu tenho certeza... Tem uma frase em inglês que é I know for a fact. Eu sei de fato, sem dúvidas, que várias pessoas passam muito tempo só procurando o que estudar. E a pessoa não tem um negócio para estudar. Então ela vai ficar procurando. E de repente a pessoa passa meses só procurando o que estudar porque tem muita informação. É aquela síndrome da aba, né? Você abre uma aba, depois abre outra. Então, não fique sempre procurando pelo próximo passo mirabolante, como eu disse no passo 7, e também não seja afogado por informações, penere seu conteúdo, tá? Então, mantenha aí seus seus traficantes de inglês, seus fornecedores de conteúdo, em 2 ou 3 para você não ficar sobrecarregado, tá? Hoje em dia a gente sofre muito mais pelo excesso de informação do que pela falta, né? A gente tem muito mais informação do que alguém tinha 50 anos atrás,
Mas isso não fez a gente nem um pouco mais esperto, nem um pouco mais sábio. Isso só faz a gente ficar overwhelmed, ficar afogado com informações e excesso de informação. Então, estude assertivamente, tá? Pegue as informações e trabalhe as informações o máximo que você puder, sempre tentando extrair o máximo dali e não tentando acabar rápido, tá? Lembra que o estudo não é uma coisa que você tem que chegar na linha final, você tem que terminar o dia. Então, assim, não é... eu vou fazer 1 hora de estudo, aí você senta e torce pra 1 hora acabar e acabou, você fala, putz, fiz minha parte. Legal isso também, mas é legal que você, durante o tempo que está estudando, que você de fato aproveite a jornada e tente extrair tudo. Não faça simplesmente como mero capricho. Hoje eu fiz o Duolingo, por exemplo. Hoje eu fiz o Duolingo. Muitas vezes a gente faz correndo só pra não perder a ofensiva, mas não faz prestando muita atenção no conteúdo que tá ali. Então, tente extrair ao máximo o conteúdo de tudo que você tiver acesso, tá? E não fique sempre procurando a próxima informação, porque isso pode gerar muito excesso de informação para você. Beleza, guys? Vamos rever então esses 7 passos aqui, mais o passo extra antes da gente encerrar o episódio de hoje. Guys, vamos rever então os 7 passos mais o passo extra antes da gente encerrar o episódio de hoje. Passo 1, estude todos os dias mesmo. Lembre que a disciplina é a mãe de tudo, a disciplina é o que vai fazer você chegar lá, beleza? Passo 2, entenda seu melhor horário, saiba quando que é seu pico de aproveitamento, quando que você está mais proveitoso, quando que você trabalha melhor, quando que seu cérebro está mais preparado para aguentar o estudo e planeje seu estudo para esse horário, tá? Não esquece que se você perder algum dia, estude o dobro no próximo dia. Isso é muito importante para você saber que há consequências para a falta de estudo, tá? A dica número 3 foi sempre escolha o que você vai estudar pelo menos um dia antes. Não deixa para cima da hora porque você vai perder tempo procurando o que estudar. É muito importante já saber antes de começar os estudos. Passo 4 é se comprometa em público ou com alguém. O fato de você externar o seu estudo faz você ter mais comprometimento e ter mais responsabilidade no que você está estudando, certo? Passo 5, sempre ensine alguém o que você aprendeu. Esse fato de você sempre ensinar o que você aprendeu vai fazer você absorver muito mais o que foi aprendido, certo? E isso leva ao nosso passo número 6, que é equilibre a parte passiva e ativa dos estudos. Não apenas seja um espectador. De fato, pegue a informação que você aprendeu e passe para a parte ativa para que você consiga melhorar nas 2 áreas distintas aí. Fala e escuta, tá? E lembre-se que novos vocabulários são como oportunidades. Você não pode deixar passar nenhuma delas. Beleza? Dica número 7 é não procure sempre pelo próximo plano mirabolante. Não sempre procure por coisas. Não seja pombo de praça procurando migalhas de pão de várias pessoas diferentes. Foque no tiozinho do pão Puma, que você vai ser muito melhor alimentado, certo? Então fique na mesma coisa mais tempo. Procure qualidade ao invés de quantidade. É muito simples, mas é muito verdade. E a dica extra é não seja afogado por informações. Tem muita informação por aí. Se você ficar sempre procurando a próxima informação, o próximo método, o próximo aplicativo, você de fato não vai começar nada. Você precisa ter as informações necessárias e se ater a elas. Beleza? É isso por hoje então, guys. Não se esquece que se você quiser um grupo para conversar, para trocar ideia e para receber dicas, entre no nosso Telegram. Tem na descrição aqui, mas você pode acessar t.me/inglês do zero podcast, ok? Guys, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.